Oi, gente boa, tudo bem? Muito bom dia. Nós tivemos uma reunião que eu esqueci de gravar. Na verdade, é aquela reunião que falava sobre Jacó. Nós estávamos falando sobre os patriarcas da nação de Israel. Esses patriarcas maiormente são Abraão, Isaac e Jacó. Falamos já sobre Abraão, falamos sobre Isaac e estávamos falando sobre Jacó, né? E eu esqueci de gravar, então eu vou tentar aqui lembrar, não tudo, evidentemente que eu não conseguiria, mas vou lembrar algumas coisas que eu falei para vocês, ok? Então, nós estávamos dizendo o seguinte, que entre os chamados patriarcas nós já estudamos Abraão, Isaac, e agora vamos falar sobre Jacó. E sobre Jacó tem uma coisa interessante, né, que Luís de Camões, um famosíssimo poeta português, ele escreve um soneto, né, um soneto que inclui nesse soneto as figuras de Jacó, de Labão, que era o tio dele, de Raquel, a pessoa que ele amava, uma jovem lindíssima, e de Lia, a irmã de Raquel, ambas filhas de Labão, que era seu tio. Então, nós vamos ler no momento certo essa poesia, esse soneto aqui. Mas vamos nos fixar aqui, primeiramente, no que podemos saber sobre Jacó. Jacó era uma pessoa assim diferente, né? Ele era, a tradução do nome dele é o suplantador, ou seja, aquele que queria levar vantagem em tudo, queria passar na frente dos outros, né? Muito bem, o que nós podemos saber de Jacó, toda a história dele está ali registrada no livro de Gênesis. Ele que era o suplantador, ele que é aquele que queria levar vantagem em tudo e que enganou pessoas ao longo de sua vida, está ali registrado no livro de Gênesis. Eu queria destacar então o primeiro ponto. Nós lembramos aqui 8 pontos a respeito da vida de Jacó. E o primeiro é que ele compra os direitos de primogenitura que pertenciam a Esaú, que era o seu irmão gêmeo. Lembrem-se que quando estudamos Isaac, falamos de que Rebeca, que é a esposa de Isaac, teria dado à luz a gêmeos. E esses gêmeos nasceram de uma forma assim, um pouco diferente, porque um deles, o Jacó, quis nascer primeiro. Ele se esforçou para sair primeiro do ventre da mãe, mas quem sai é Esaú. Portanto, Esaú era o primogênito. E naquela época existia assim uma tradição, né, fazia parte da cultura do povo, que o primogênito fosse privilegiado em relação à família. Na falta do pai, ele assumiria, teria direito sobre tudo que era da família. Então, direito de primogenitura. E também ele tinha direito à bênção do pai. Era muito importante, na época, que o pai abençoasse o filho. E o filho a receber a bênção seria aquele que nasceu primeiro. O que a gente percebe é que o Jacó, sabendo que esses direitos pertenciam a Esaú, seu irmão, ele cria lá um estratagema para comprar, veja bem, comprar do irmão os direitos de primogenitura, e consegue, ele compra em troca de um prato de lentilhas, um prato de sopa, ou seja, uma coisa sem valor nenhum. Ele dá esse prato de lentilhas para o irmão no momento em que o irmão está com muita fome e sem discernimento das coisas, e o irmão vende a ele o direito de primogenitura. Então, esse é um fato descrito ali, né, na vida do suplantador. E eu me lembrei até sobre o fato de que nós, hoje, cristãos,
temos promessas de Deus para a nossa vida. E, eventualmente, a gente vende também essas promessas por coisas simples, banais, por um momento de prazer, talvez. E a gente vende, perde a chance de receber aquelas promessas, ok? Então, o suplantador se manifesta logo no começo da vida, na hora do nascimento, e depois no momento em que ele compra os direitos do primogênito, né? Outra coisa é que ele engana o seu próprio pai. Chega um momento em que Isaac está à morte e ele quer abençoar o filho, e quer abençoar o filho primogênito, que era o Esaú. A família era uma família meio complicada, porque o pai gostava de Esaú e a mãe gostava de Jacó. E então, com a participação de Rebeca, da mãe, o Jacó engana o seu pai, se faz passar por Esaú. É uma coisa terrível, mas ele engana o pai e recebe a bênção. Quando o Esaú, que havia saído de casa naquele instante, retorna e percebe que as bênçãos da primogenitura haviam sido dadas ao Jacó, ele fica muito louco, muito bravo. Enfim, ele quer matar o irmão. E o irmão foge com a ajuda da mãe, e a mãe providencia para que ele vá para as terras dos parentes dela, né? Então, com a proteção da mãe, Jacó, que já havia agido mal com relação ao seu irmão e com medo de ser morto, ele foge para as terras da mãe e vai viver lá na casa do irmão dela. E o irmão da Rebeca chamava-se Labão. E vocês podem ver aí em Gênesis 29. Na verdade, nesse texto que eu estou passando para vocês, tem, nesse texto em Word, né, tem todos os textos bíblicos que remetem a essa história de Jacó. Pois então, no ponto 3, eu digo que ele foge de Esaú, e depois no ponto 4, que ele chegando lá na terra de Labão, que é irmão de Rebeca, ele chegando lá na casa do tio, portanto, ele se apaixona desesperadamente por uma das filhas de Labão, prima dele, portanto. E essa menina chamava-se Raquel. Ele se apaixona por Raquel. Raquel tinha uma irmã mais velha, chamada Lia, mas ele se apaixona pela mais nova. E ele faz um contrato ali com o tio, com Labão. Ele iria trabalhar 7 anos, servindo ao tio. 7 anos. Trabalharia sem receber nada, gratuitamente, com a promessa de que iria se casar com Raquel. Acontece que ele, que era enganador, ele é enganado pelo tio, porque na hora do casamento, o tio dá a ele Lia, a irmã mais velha. Fala, olha, aqui na nossa terra o costume é primeiro casar a primogênita, a mais velha, e depois a mais nova. E com isso, ele é obrigado a trabalhar mais 7 anos, portanto 14, mais 7 anos para ter direito à sua amada. E é exatamente nesse texto sobre esses fatos é que Camões escreve a sua poesia. Então, eu vou ler com vocês a poesia escrita, o soneto, né? O soneto. Ele diz o seguinte: 7 anos de pastor Jacó servia a Labão, pai de Raquel, serrana bela, mas não servia ao pai, servia a ela, e a ela só por prêmio pretendia. Os dias, na esperança de um só dia, passava contentando-se com vê-la,
Porém, o pai, usando de cautela, em lugar de Raquel, lhe dava Lia. Vendo o triste pastor que, com enganos, lhe fora assim negada a sua pastora, como se a não tivera merecida, começa a servir outros 7 anos, dizendo: mais servira, se não fora para tão longo amor, tão curta a vida. Muito bonito, né? Mas eu serviria, se não fora para tão longo amor, tão curta a vida. Muito bem. Então, voltando aqui, agora numerei aqui o número 5. O fato é que o Jacó tem 12 filhos. 12 filhos de 4 mulheres diferentes. Porque ele era casado com 2, né? Lia e Raquel, e ambas tinham escravas. E eles colocavam essas escravas, elas colocavam essas escravas por algum motivo para dormir com o marido, de tal forma que os filhos das escravas seriam delas e não das escravas. Então era também uma tradição, um costume, enfim, a cultura da época dizia assim, de tal forma que o Jacó tem filhos com as 2 esposas e com as escravas das suas 2 esposas, ok? E eu fico me perguntando, Deus usa um homem de má índole, Deus usa. Então, lembre-se que o título desse texto que eu dei foi a soberania de Deus. Então, Deus, que é soberano, faz as suas escolhas, ele usa um homem de má índole, que era o Jacó, um homem polígamo e uma família complicada, né, nos seus relacionamentos, para levar adiante um plano de abençoar todas as famílias da terra através de um povo. Um povo seria gerado, e desse povo gerado iria vir alguém, descendente da mulher, que iria abençoar todas as famílias da terra. Isso até hoje ocorre. Nós somos abençoados através desse povo e através de uma pessoa particular desse povo, Jesus Cristo. Mas, enfim, como é que a gente pode admitir isso, né? Simplesmente pela soberania de Deus. Ele faz aquilo que lhe apraz, aquilo que ele quer fazer. Ok? Ponto 6. Sexto. Que o fato que ele é mais uma vez enganado pelo tio, pelo Labão, na parte financeira, de tal forma que ele sai da sua terra muito rico, sujeito com muitas posses. Ele sai e volta para a terra dele, né, para a terra de Canaã. Ele volta ali e resolve então conversar com o seu irmão. E o irmão até que o recebe bem, Esaú recebe bem, não já passaram aquele desejo de morte, né, de matar o seu irmão. E o fato é que também ele é enganado por Labão. Bom, no ponto 7, dentro dessa evolução da vida de Jacó, na volta ele tem que passar por um riacho, o riacho do Jaboque. Veja lá, ponto 7. E vocês poderão ler, Gênesis 32, conta isso. Então, repito, gostaria que vocês lessem a Bíblia nesses textos destacados. O fato é que ele se encontra com um anjo de Deus que luta com ele, uma luta de espada, luta com ele. E esse anjo de Deus muda o nome dele de Jacó para Israel. Então ele tem o nome mudado, Jacó. De suplantador ele passa a ser chamado campeão na luta com Deus, finalmente. O fato é que Jacó pede a bênção de Deus, pede a bênção do anjo, pede a bênção daquele que guerreia com ele ali no vale do Jaboque, no riacho, ok? Então, a grande
novidade aí é a mudança de nome, a mudança de ser, a mudança de personalidade. Ele é mudado integralmente. Então Israel, aquele que era finalmente o suplantador, o malandro, ele passa a ser um campeão com Deus. E o nome dele passa a ser Israel. Daí vem o nome do povo de Israel, que até hoje está aí na mídia, não é verdade? Muito bem. E chegando lá na terra dele, Gênesis 33, ele se reconcilia com Esaú. E, enfim, retorna à sua terra. Nós temos muita coisa para conhecer ainda, né, de Jacó, mas isso a gente vai ver agora na sequência, né? E eu repito que no meu coração eu vou ler aqui a última frase depois do ponto 8. Quando lia esses relatos, sempre me questionei da seguinte forma: como pode Deus usar um homem enganador e de personalidade tendenciosa desde o seu nascimento, filho de mãe parcial e problemática, e que se revela no mínimo desonesto em várias oportunidades, para fazer parte dos seus planos de salvação do ser humano? A gente não entende os desígnios de Deus, né? Não poderia ele ter usado outra pessoa, ou ter capacitado Jacó a ser bonzinho? Porque a Bíblia é tão clara quanto a fatos desagradáveis e que nela são revelados? Então eu proponho a leitura dos seguintes textos em Isaías. Isaías 10, versículo 15, Isaías 45, versículo 9, Isaías 55, de 6 a 11. E leiam também Romanos, capítulo 9, versículos de 18 a 20. E podemos fechar esse assunto da soberania de Deus lendo Efésios 1, de 3 a 14. Então é isso, o destaque aqui é sobre a soberania de Deus. É o que eu me lembro de ter falado com vocês, enfim, naquela oportunidade que eu esqueci de gravar. Tá bom? É isso aí. Fortíssimo abraço, Deus os abençoe. Tchau, tchau.